Eu sou profeta de ofício. Então, o profeta de ofício, ele se movimenta, traz recursos dos céus através da Bíblia, amém? Então, hoje é um dia de transição. Eu quero profetizar que os filhos, os nossos filhos, terão visão aberta. Profetizo que é ter visão aberta, é ter conexão, discernimento direto com Deus. Preste atenção em algo. Ele está falando que os filhos, coloca para mim, Heber, por gentileza. Fica antenado. Coloca para mim, por gentileza. Os filhos e as filhas, hein, Heber? Filhos e as filhas. Atos 2, ou Joel? Os nossos filhos e filhas, eu vou esperar. O que está escrito aí? E os jovens? Para aí, deixa aí para mim. Se alinha aqui. Nossos filhos e filhas profetizarão. Não vai profetizar o que você vive, não vai profetizar o que você entrega, não vai profetizar suas dores, não vai profetizar maldição, não vai profetizar suas misérias, suas escassez, nem as minhas. Sim ou não? É uma promessa. O profeta está dizendo que crianças, meninos, filhas, são criancinhas ali, ó, o tamanhozinho. Qual que é o teu nome, vizinho? Ai, meu Deus, Tiago. Como que é o nome dele? Tiago? Tiago Henrique? Ah, é diferente o nome dele, né? Tá vendo como ele está atenado no culto? É sobre isso, Maria. Eles vão levantar de repente profetizando, eles vão levantar de repente, assim diz o Senhor, eles vão estar na escola, e no de repente, assim diz o Senhor, eles vão estar ali no meio da parentela, e de repente eles vão declarar, assim diz o Senhor. Por quê? Porque alguém decidiu morrer para que essa profecia se tornasse uma verdade em atos. Então, pai e mãe, todo o caminho de renúncia e entrega que você decide hoje, morrer na carne, morrer em suas dores, morrer em seus conflitos, você está preparando um caminho para os seus profetizar, independentemente da idade. Joel está dizendo, ele não vai deixar um de fora. É para ser um celeiro. Sabe lá onde você mora? Cadê a Fran? Sabe ali, a Fran? Sabe aonde você mora? Sabe aquele edifício? Sabe aquele condomínio? Vai ser pequeno. Pequeno. O Enzo, de repente, por causa da impartição de mãos, por você orar em línguas, pelo Pai se consagrar, ele vai descer a escadaria profetizando, apertando as campainhas e profetizando: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, e Jesus está aqui. Então a criança, ela tem uma tendência de te observar. A criança, ela tem um feeling para discernir atmosferas e ambientes. A criança carrega purezas e recursos divinos, mesmo sendo bebezinho de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4, 6, 8, 10. Ela tem uma sensibilidade para saber se mamãe está triste ou se papai está preocupado. Por quê? Porque Deus nos dotou dos seus recursos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nascemos por Maria e José, mas somos imagem e semelhança daquele que nos gerou antes do ventre, sim ou não? Então eu gostaria de te convidar, fica mais sensível. De repente os seus filhos já carregam traços. De repente os seus filhos já carregam movimentos. De repente os seus filhos já liberam recursos. E você que está na espera, seja como Maria Isabel. Amém? Por que Maria Isabel? Porque quando uma igreja, diga assim, quando mulheres são geradas no Espírito,
provoca encontros. Então uma gerou o profeta e outra gerou o Messias. Quem quer gerar o Messias? Quem entendeu que foi chamado para gerar o Messias? Até antes de ver, não olhando para a circunstância, não olhando para o tempo, não olhando para a idade. Isabel teve que crer. E Deus teve que silenciar Zacarias. Para punir? Claro que não. Para envergonhá-lo? Quanto menos. A palavra de Deus diz que existe momento para tudo. Deus queria, escuta isso, silenciar promessas antigas. Pega essa, pastor Marcelo. Porque tudo o que você viveu no capote de Deus, tem muito mais o Senhor para liberar na honra da segunda casa. Na sua vida, na sua descendência, na sua genealogia. Muito mais. Vai pegando, porque nós somos uma casa apostólica. E as impartições vão sendo liberadas. Se você quiser sair correndo e botar a mão na cabeça do seu filho, amém? Ser livre, pegar a palavra e orar por ele. Né, pastora? Não sei porque você está me olhando ainda e não está profetizando a Maria. Você está me entendendo? Não brinque serviço, tem uma atmosfera aqui, ó. Baixinha. Baixinha. Vai profetizar, Fran, na vida do Enzo. Você é a figura. Levanta, Fran, por gentileza. Profetiza na vida do Enzo. Você é esse ventre espiritual na vida dele. Aleluias. Eles vão acordar profetizando. Eles vão acordar declarando palavras dos céus. Eles vão se levantar, independentemente da idade, revelando o que está no coração de Deus. Deixe vir a mim os pequeninos, porque a eles é dado o reino de Deus. Amém? É sobre isso. Não duvide. A nossa fé, ela é fundamentada na Bíblia. A nossa fé não é uma fé sem fundamento. A palavra de Deus vai dizer que isso se deu em Atos. E está disponível hoje aqui sobre a minha e a sua vida. Rony, profetiza no ventre da tua esposa. Se levanta, pastor Rony. Você que está à espera, de repente, de sonhos, promessa, gere. De repente você está à espera da conversão do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Gere, profetize. O ambiente está propício. O ambiente está propício. Não, pastora, está tudo bem. Eu já sou batizado, conheço a Bíblia, Deus é bom e está tudo bem, não precisa nada disso não. Cada um é livre para se movimentar conforme as Escrituras estão nos instruindo. Nós não somos uma igreja engessada. Aqui nós não amamos rito, nós amamos o Cristo, o cabeça que dá movimento no corpo. Um corpo no rito, ele é rígido. Ele é necrosado em seus movimentos. Mas uma igreja, um corpo alinhado no cabeça, ele tem movimentos. Ele não precisa de um comando. Ele não precisa, eu te permito. Não, você é corpo. E o cabeça, através da palavra, está nos dando um destino. Eu faço parte dos anciãos. E eu tenho certeza que nesse momento, nesse exato momento, meu filho mais velho tem 30 anos, o mais novo tem 28. Eu tenho certeza que o anjo do Senhor está visitando e está ungindo os umbrais. Não é da porta da casa onde eles moram, mas não. É aqui, portal eterno. Levante as vossas cabeças e permita o Rei da Glória entrar e fazer morada e matar tudo aquilo que é da carne, tudo daquilo que é da alma ferida, e permitir que o Espírito Santo de Deus flua. Então eu profetizo que os nossos filhos, meninos e meninas, profetizarão. Esses dias eu fui visitar uma família para fazer mentoria. De repente a criança atravessa a conversa e libera um palavrão. Uma criança de 4 aninhos mais ou menos. E para espanto dos pais, ele fez isso na minha frente. Diga assim: crianças só reproduz o que os ambientes geram. Isso pode ter acontecido lá na escola,
Mas pode ter acontecido dentro de casa também. Porque eu e você estamos num processo, sim ou não? Nós estamos como esse povo que foi retirado do Egito para ser conduzido por um profeta, para entender o que é princípios. Eles não iam ter mais a vida que tinham, com a mente de escravo, com a mente de aprisionados, de bastardos. Não. Eles estavam sendo separados para serem educados, edificados, purificados, santificados por tudo aquilo que Deus liberou para Moisés. Condutas que levariam esse povo a se manter separado. Então a minha e a sua família é o jardim separado de Deus. A minha e a sua família, o meu e o seu casamento é o jardim, é o mesmo jardim, Éber, que Deus ama estar. Ele não quer visitar o nosso jardim, Ele ama estar. Amém? Então é uma profecia. Eles vão Então ore por eles. Profetizem. Relacionem-se com Deus e com as pessoas no Espírito. Que quando você menos esperar, Jesus pode estar liberando um vento impetuoso, como visitou o quarto de Maria, pode visitar o meu, o seu quarto, pode visitar a minha e sua casa. Sabe por que esse tipo de pregação dá pouco glória a Deus? Porque eu não estou indo botar a mão na tua cabeça e te entregar uma profecia. Mas eu tenho certeza que Deus está nos edificando aqui, não é isso? Estamos prestando atenção, não é isso? Então esse é o primeiro nível, amém? E os jovens, Felipe? Olha o que Deus tem para os jovens. A palavra de Deus vai dizer que um judeu, amor, tem a Torá na ponta da língua a partir de quantos anos? 12. Número, governo. 12 anos. Édipo, 12 anos. Uma criança conhece a Torá de trás para frente e de frente para trás. Torá é o livro da lei. Amém? Uma criança, diga assim, um jovem de 12 anos já está apto. Está entendendo? Estão entendendo? Está entendendo, Enzo? Está entendendo, Caio? Uma criança de 12 anos já está apta para se relacionar com a palavra. Diga assim, a palavra é Cristo. Então, é saudável trazer limitadores para os meus filhos. Diminuição de tela, de entretenimento, cabe a mim. A visitação do Espírito Santo, cabe a Deus. Aplausos, Senhor. Deus libera algo poderoso para os jovens. O que está dizendo aí? O que significa visão, Fran, na Bíblia? Discernimento, clareza, o conhecer, o saber de Deus. Resumindo, tudo que está na mente de Deus, Deus quer entregar aos jovens do Ministério Sará, aos jovens que Ele confiou a você, aos jovens que sobre Ele libera uma unção fresca. Aos jovens, Deus quer liberar seus tesouros do saber, do conhecimento e da sabedoria. O dom do discernimento. Você tem ideia o que é isso? E aí a gente está com 30, nem leu a Bíblia com discernimento ainda. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Ei, nós estamos falando de um dom. Não estamos falando de leitura, né? Nós estamos falando de um dom. Eu preciso me mover em fé e eu preciso estar na posição. Senhor Jesus, eu creio nessa profecia. Eu não estou no Cronos, eu estou no seu Kairos. Então eu creio, me batiza. Se você já é batizado, peça, clama por renovo do batismo. Porque Paulo vai falar que parte dos dons, por causa do comichão nos ouvidos, por causa da cegueira espiritual, por causa dos lobos, por causa dos falsos profetas, falsos ensinamentos, os dons iriam se perder. Ele está ensinando, ele está dando um alinhamento. Se Paulo está nos ensinando, então eu tenho que orar mais em línguas.
Se Paulo está dizendo e revelando o que vai acontecer no futuro, eu preciso andar mais no Espírito hoje. Porque Paulo não liberou, cara, essa palavra só no Cronos do passado. Paulo liberou essa palavra para que todo aquele que Deus separou como salvo, até que ele venha, diga, até que ele venha, eu preciso confiar. A minha mente, a minha alma, o meu corpo, a obra do Espírito. Porque confiar a minha vida para o meu intelecto, para alguém cansa. Mas andar no Espírito é ter uma qualidade de vida única, desigual, é ser diferenciado. E vocês não têm ideia, porque eu estou preparando esse solo e essa terra para poder entrar em Gênesis. Para poder abrir o caminho até que acabe maio. Eu estou preparando a terra, diga assim, a terra é minha alma. Porque tudo isso, o meu espírito, discerne agora, e discerne amanhã, e vai discernir, até eu entrar debaixo do que está sendo liberado. Entendi isso. Então, às vezes eu estava no culto, meu líder estava liberando, eu não alcançava no meu psique, mas meu espírito entrava no gozo e alegria. E aí eu chegava em casa, a pessoa perguntava, como foi o culto? Olha, eu não sei te explicar, mas eu sei que Deus estava lá. E eu sei que Deus me fez promessa e me trouxe alinhamentos dentro da sua promessa que eu vou viver. Não é amanhã não, é agora. É hoje. Eu e você precisamos andar debaixo dessas expectativas divinas. Dormir dizendo assim, enquanto eu durmo, faz sua obra em mim. E quando eu acordar, permita eu ter discernimento. Permita eu ter clareza. Permita eu ter revelado o futuro da minha família, o futuro da minha igreja, o futuro de tudo aquilo que o Senhor tem para entregar. Isso Ele está entregando aos jovens. Os jovens terão visões, e visões na esfera profética. É ter o favor de Deus entregando tudo que vai acontecer amanhã. É ter Deus entregando e alinhando a esses jovens clareza e discernimento. Que direção tomar, que atitude decidir, para onde ir, de que forma se relacionar. Diga assim, eu preciso ter visão. Qual é o próximo nível? E os anciãos, diga assim, os mais velhos, terão sonhos. Qual é a tendência de pessoas mais maduras como eu? Então, porque Deus, fez isso na minha vida, fez aquilo. Então, Deus é bom. Eu vim de lá daquela igreja. Eita, glória! Que bom eram os tempos do corinho de fogo. Que bom era quando a igreja, falava em línguas. Que bom, tudo não era. Quem não está de mãos dadas com a profecia de Joel e com a liberação de Atos, ou um está à frente do seu tempo, ou o outro está atrás. Agora o desafio é andar de mãos dadas. Eu morro hoje, não me apegando ao que o Pai já fez, mas me apegando às experiências que eu carrego para passar o bastão. Que experiências vocês carregam? Que pode nutrir o filho de vocês hoje. E quando eu trago essas verdades aqui, é na esfera espiritual, amém? O que o seu filho vê você fazendo todos os dias, que vai gerar ele amanhã? Por exemplo, vou dar um testemunho aqui para vocês. O meu sonho em Cristo Jesus era casar com um homem na época que ele não precisasse trazer os céus para mim de boca aberta. Mas era eu sair do meu quarto e ver ele de joelho no chão na sala. Era eu sair do meu quarto e ver ele de joelho na beira da cama. Era eu sair do meu quarto e ver ele temendo a Deus. Esse era o meu desejo. Eu não sei o seu. Hoje eu vivo isso. Tem anos que eu vivo isso. Hoje os meus filhos, quando vêm na minha casa, contemplavam o meu marido,
ajoelhando com a mão na parede. Deus abençoa o Lucas, Deus abençoa o Marcos, do quarto deles. Então quando eu saía do meu quarto, eu dizia assim: obrigado, Jesus, é uma profecia sendo cumprida. Se fosse você, eu aplaudia, Senhor. Porque eu esperei quase uma vida inteira para viver isso com a figura masculina. Por quê? Porque eu não tive um pai. Por quê? Porque eu não tive na figura masculina um pai gerado nas escrituras para me gerar de maneira saudável. Gênesis, Éder. Amém? Então o que aconteceu? A fé produz essa esperança em nós. Então eu carregava tanta palavra de maldição, eu carregava tantas palavras de destino, de fracasso, que a figura masculina para mim, ela era ausência, ela era escassez, ela era violência, ela era abuso, menos amor. Quanto menos me gerar para eu ter um futuro maravilhoso. 99% da humanidade não foi gerado em um lar funcional. Sim ou não? Sou terapeuta. Sim ou não? Por isso que no nosso meio, nós discernimos, quando eu falo nosso meio, igreja no geral, amém? Precisamos de cura. Porque Jesus abriu o caminho, ele foi o primeiro servo profeta, sim ou não? Ele preparou o caminho, sim ou não? Nos deu acesso ao Pai, sim ou não? Agora, se você olhar para o seu padrão de relacionamento, o que ele carrega mais? A sombra do passado ou uma esperança que te aponta o futuro? Analisa por um instante. É você e a sua história. Quando você olha para você no seu casamento, quando você olha para você na criação dos seus filhos, o que predomina? A sombra da tua criação? A forma qual os seus pais te criaram? E quando eu falo assim, pais que não tiveram Jesus, amém? Nós não estamos aqui culpando ninguém. Infelizmente, meu pai e minha mãe não tiveram Jesus. Então, eles só me entregaram o que eles tinham, amém? Então, na nossa vida adulta, nós precisamos fazer a autoanálise, sim ou não? Deus nos chama para essa metanoia, por isso, passagem, por isso, transição, não é isso? Os nossos filhos vão viver diferente, não é isso? Meu neto vai viver, vai ter um caminho diferente. Vocês dizem algo: ninguém nasce aprendendo a ser mãe. Mas como nós sofremos, né? Por não dar para os nossos filhos aquilo que não tivemos. Não é, mãezinha? Como é difícil, né? Mas sabe o alívio? É que os filhos que nos ensinam a ser mãe. E quando a gente tem uma mentalidade curada, sarada, segundo a Bíblia, que é o amor de Cristo, que tudo sara e ressignifica, a gente sai desse fardo. A gente deixa esse fardo. Não é isso? Quantas de nós aqui já não repetimos padrões de maneira inconsciente? Nossa, eu já perdi as contas. Quantas vezes eu repeti padrões da minha mãe? Quantas vezes? É inconsciente, é ato. Fala, comportamentos involuntários. E quando eu vi, foi. E quando foi, modelou. E quando foi, deixou uma marca. Deixou uma memória. Que quando não é ressignificada em Cristo Jesus, né, doutora? Nos paralisa, nos limita, né? Não é isso? Quantos adultos hoje na igreja doente? Pastor, eu não entendo, eu sou salvo, eu oro todo dia. Tudo certo, calma, respira. Porque aqui você é o filho e ele é o pai. E o caminho está preparado, mas quem é responsável em tratar as consequências? Diga assim: sou eu. O perdão já foi liberado, o acesso já foi liberado, mas existem marcas. Existem sombras, existem consequências, memórias que nos modelaram. E aí a gente olha para a nossa vida adulta, a gente está lá repetindo aquilo que gerou dor em nós. É inconsciente. Aquilo que gerou medo em nós, está lá a gente educando nossos filhos. Quando não um líder, né, fazendo isso com a igreja. Agora você vai ter mais amor.
Quando você vê um líder na alma, ferida, né, pastor Rony? Fazendo isso no altar, você vai chamar ele para conversar. Ó, você precisa de terapia. Amém? Porque é inconsciente repetir o padrão. Lembra? Sexta-feira é culto de cura interior, amém? Nós estamos estudando sobre o poder da mente, sim ou não? Então Deus nos deu uma mente poderosa para reprogramar o que modelou ela no passado. E Paulo vai chamar isso de metanoia, transformação. Não se amolde ao mal desse século. Ele não está falando só do Egito. Ele está falando da criação. Ele está falando do que o filho ou a filha está passando dentro do ventre, já sendo um bebezinho. Influência, crenças, religião, educação. Nem vou falar dos padrões disfuncionais. Deus é poderoso. Tudo que eu e você precisa está na nossa mente, recriada através da mente de Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então eu e você podemos, pelo sangue do Cordeiro, termos uma nova mentalidade. Essa proposta foi feita desde o Êxodo, desde a libertação do Egito. Essa sempre foi a proposta do Senhor. Dá um pai para o seu povo. E aí ele envia Jesus, 100% homem, para nos ensinar o quê? Cuidarmos das nossas emoções, cuidarmos da nossa humanidade. Você já viu ou conhece alguém que espiritualiza tudo? Tudo ele espiritualiza. Já conhece? Conhece alguém? Lembrou de alguém, doutora? Quantos pacientes? Não, irmão, não é para você espiritualizar. Tem superstições, crença, que foi modelando a pessoa. Não é porque ela quer, quando ela vê, ela está espiritualizando. A terapia vai chamar isso de mecanismo de defesa. Amém? Então é sobre isso. O povo entendeu? Não, mas Moisés teve que fazer o papel dele. O povo parou de pecar? Não. Mas Deus desistiu de ser Deus? Não. O povo deixou de ser idólatra? O povo deixou de ser prostituto, profano em suas idolatrias? Não. Mas Deus quebrou a aliança? Deus assinou carta de adultério? Não. Então, desde que Deus é Deus, Ele está buscando seu povo. Então, de repente, você é esse povo. Se você foi salvo, se você foi escolhido, foi Ele que te escolheu. Ele usou Jesus como Moisés para te separar. Para quê? Para você não repetir os mesmos padrões. Amém? Tem pessoas que estão passando por sessões terapêuticas para nascerem de novo no espírito, para poder gerar uma semente genuína quando for ser pai e mãe. De tão ferido que está, de tão ferido que é. O que você entende da palavra maldição? Alguém pode responder para mim? O que é maldição para você? Eu vou dar oportunidade para alguém falar. Rapidinho, se põe de pé, não precisa brigar. Vou refazer a pergunta. O que você entende de maldição hereditária? Vou refazer a pergunta. Maldição hereditária. O que você entende sobre maldição hereditária? Ou quarta geração. Não é isso? Esse é um padrão de ensinamento, amém? Mas é muito mais profundo. É muito mais profundo. Quando a gente chega na nova aliança, aí a gente vai ver as crenças de teologia se debater, não é? Não é isso, irmão? Eu não acredito em maldição, não é? Maldição não existe mais, não é? As teologias, né, amor, entram em conflito, não é isso? Mas deixa eu dizer algo para você. Maldição é uma vida sem Cristo. Maldição é uma vida sem Cristo revelado. Porque existem várias teologias, uma conflitando com a outra. Uma acreditando que até a quarta, outra até a 10ª, outra que Jesus já quebrou, outra que não existe mais. Mas quando eu olho para mim, eu tenho que me autoavaliar.
Quais são os padrões de comportamentos e reações que eu ainda repito da minha infância? Sem Jesus. Então, maldição para mim é tudo que me modela fora da vida de Cristo. Isso seria muito importante vocês prestarem atenção. Eles são de verdade mesmo. Ainda mais nós que trabalhamos no campo das emoções, né? Que uma chave pode tirar uma pessoa de uma corrente, de um godo, de uma mentira, encharcada por dor e trauma, através de uma chave virada, através das Escrituras. Muda tudo. Muda tudo. Uma chave. Uma chave. Então, maldição, se uns acreditam quarta, outras décima, outras que não existe mais, nós precisamos olhar para nós. Andréa Matos, por que você ainda acha que eu sou como seu pai Toninho? Eu te entrego um presente, não te dou a data da entrega e você fica lá, igual você ficava quando era adolescente. Seu pai falava, eu vou te dar, por que você está chorando? Mas quando você via, ele voltava com a mão vazia e dizia assim para você, eu sou rei para cumprir palavra. Então eu cresci, Felipe, e fui para Deus com esse pensamento. Então quando eu li as Escrituras sobre quem Deus é para mim, a minha mente e a minha identidade almática, doente, não discernia que Deus, Karen, não era meu pai. Só acontece comigo ou você está tendo algumas lembranças aí? Ah, com Deus eu não tenho esse problema. Ah, tá. Então quando você casa, né? Então eu caso com a esperança do meu esposo ser totalmente diferente do meu pai. Quando eu vejo, eu casei com o espelho dele. Quem que casou, adulto ou a criança? Inconscientemente. A criança. A alma não curada. E cura para mim é Cristo. Cura para mim é o sangue do Cordeiro. Tudo. Psicologia, psiquiatria, terapia é ferramenta. Nunca vou ousar tirar Jesus do centro. Nunca. Um dia que vocês verem eu pregando algo contrário a isso, vocês podem tomar o microfone da minha mão. Ferramenta. É necessária. Porque Deus busca a igreja que quer usufruir da ciência. Porque a ciência é Deus. O homem que não sabe discernir